Hoje será apenas um retalho. Uma maré baixa, uma maré alta, uma maré de enchente. A memória de Fernando Gaspar da Silva, meu grande amigo, formado em Economia e em Cooperativismo, grande homem das escolas comunitárias. Era neto de Gaspar da Silva, como era conhecido. Este senhor emigrou, como tantos portugueses, tantos açorianos, ou de Salto ou de Penedo, como dizia o estudioso João Gabriel Ávila, ou saíram na escuridão da noite para um barco veleiro de caça à baleia e assim percorriam todos os mares até chegar aos Estados Unidos da América, o país dos seus sonhos naquela data e datas muito depois. Sabemos que o navio atravessou o Atlântico, que o navio nasceu à costa do Brasil, passou o Estreito de Magalhães e que subiu o Pacífico. Aí houve uma tempestade, o navio naufragou, não sabemos mais nada, é uma incógnita. Sabemos que chegou às Ilhas de Sanduíche, às Ilhas do Havaí, e nesse tempo os portugueses nem chamavam assim, diziam que eram as Ilhas Canecas, que os habitantes delas eram caraques. O Havaí, naquele tempo, ainda não era estrelinha da bandeira americana. Só foi mais tarde. E assim, vamos começar um homem que viveu muito tempo só, em muitos negócios, que aqui falarei levemente, e chegou a trazer uma fortuna incalculável. São Jorge foi uma ilha premiada no primeiro quartel do século passado. Temos esta fortuna que chega à Ribeira Seca, a São Jorge. Temos outra fortuna que chega às Velas, Freguesia de Santo Amaro. Fortunas muito interessantes. Esta foi ganha em múltiplas aventuras e negócios. A outra, do mesmo modo, transbordando o ouro negro, de maneira que as famílias ficaram devidamente compensadas por todo aquele sacrifício. O Gaspar da Silva casou 2 vezes. Primeira vez divorciou-se, não tinha filhos. Segunda vez me mandou pedir uma jovem açoriana da sua freguesia, que Manuel Teixeira de Matos lhe mandou, seu amigo, de nome de Dona Isabel Silveira dos Eixos da Silva, do qual nasceram, já em solo açoriano, duas filhas e um filho. A filha Maria Lili da Silva, Emília Lili da Silva e Gaspar Silva. Desconhece o começo da sua... O navio naufragou, não sabemos em que condições ficaram, nem sabemos quais a abundância que lá existia em valores económicos. Mas sabemos que ele desembarcou neste arquipélago e dedicou-se ao comércio, à pecuária, à suinicultura, do qual temos documentos em que prevê que até foi premiado pelos animais, pela raça dos mesmos, como se faz nas feiras agrícolas. E mais tarde, já bem situado na vida, pertenceu à Sociedade de Santo António de Havaí. Sociedade criada, que mais tarde mudou o nome para Sociedade Beneficente de Santo António. Após ter acumulado uma considerável fortuna, Gaspar Silva e sua mulher estavam de volta aos Açores, possivelmente em 1897, como se infere nos primeiros contratos de compra de bens imóveis discriminados no quadro que segue. Diz que trazia o dinheiro em caixotes e para serem transportados da Vila Calheta para a Ribeira Seca, isto é, pela Beira Velha, foi necessário recurso a 7 carros de bois, puxados cada um por 4 juntas. Isto é o dado que o povo tinha de ver sempre e que havia testemunhos. Em 1901, o seu agregado familiar é doméstico. E era o seguinte: Gaspar Silva com 63 anos, Isabel Silveira 28, Maria Lilia filha com 1 ano, e Emília Figueiredo assistente, com 18 anos, Isabel era criada, 23 anos era Mariana, criada,
12 anos era o Francisco Criado, perdão, e Francisco Criado, com 11 anos. Quanto à gestão do património, deixado no Havaí, manteve o contrato celebrado com Bishop Trust Company Limitada de Honolulu, renovando-se a 20 de dezembro de 1911 no Consulado dos Estados Unidos em São Miguel, em virtude da alteração do regime do casamento. O documento é apresentado e, uma vez instalado na Ribeira Seca, entre os bens adquiridos, consta a casa, que ainda hoje está no ar, comprada ao Dr. José Ernesto Amorim. Este José Ernesto Amorim era da família do seu padre Ernesto Amorim, que era de Topo, e que paroquiou na Ribeira Seca vários anos, tendo voltado para Lisboa e por lá permaneceu e por lá ficou, como nós costumamos dizer. Essa casa junto à igreja foi lavrada em escritura em 10 de novembro de 1898. Gaspar Silva mandou proceder à sua reconstrução e ampliação, alterando toda a traça para o contrator melhores mestres e importou materiais de muito boa qualidade, com madeiras nobres e alveolaria, acabando por ser uma mansão de estilo colonial francês. Eu sempre disse que a casa do Sr. Gaspar Silva sempre era da Ilha do Pacífico e consistia no tipo colonial francês. Isto é que nos faz uma observação. Ou o senhor tinha muito boa memória, a sua senhora, e, portanto, já trouxe o projeto na sua mente, ou o senhor era realmente muito bem afortunado e conhecia grandes arquitetos, porque ele transportou das ilhas do Pacífico para a ilha de São Jorge, a ilha mais central do arquipélago dos Açores, um projeto único, é a casa única no arquipélago, daquele estilo, com aquela qualidade de madeiras e situada em cerca de 18 alqueires de campo de Brasil, pomares, e a construção, evidentemente, não formada. Era uma casa agrícola mesmo única, e além de ser única, com todas aquelas qualidades que deve ter uma casa de pecuária e agricultura. Mas Gaspar Silva não se preocupou apenas com o conforto pessoal e familiar. Segundo o Almanaque Jorgense, 1920, foi também um dos grandes beneméritos da ilha. Correu imenso toda a mensalidade da ilha e contribuiu generosamente com várias esmolas para obras religiosas e melhoramentos públicos. Também no livro Ilha de São Jorge, da autoria de José Campos Cerveira Avelar, 1902, página 97, se refere à ação benemérica de Gaspar Silva, sem querer melindrar a modéstia do mesmo, a sua fortuna, calculada em 100 contos de reis em prata, adquirida pelo seu trabalho honrado nas Ilhas Sanduíche, de onde ultimamente regressou e que expõe largamente atos de assinalada filantropia, caridade e beneficência. O primeiro melhoramento público dele foi arranjar as paredes do cemitério velho. Depois, a construção de um cemitério novo, com capela, onde está o mausoléu da família, a única homenagem que lhe poderão prestar, está lá ainda situado, no mesmo lugar, com todo o respeito, e a ermida, tendo dentro dos dois santinhos, com o nome da família Santa Isabel e São Gaspar, em homenagem ao doador e à sua esposa, como é patente na ação da sessão da Junta Paróquia de 5 de abril de 1913. Mas muitas outras obras são de origem dele. O mar levou o Porto Pereira, ele arranjou com construção de Porto Novo, caminhos, ofertas da saúde e da assistência social aos trabalhadores, contratou pessoal, todas a possibilidade
da ilha vizinha, vieram desde a Piedade Ribeirinha até à Praia do Norte, homens que vieram trabalhar para o Sr. Gaspar Silva. E além desses, até houve um desastre num batel que revirou com trabalhadores, que naufragaram e morreram todos neste canal, que já não é o terceiro desastre que acontece. Todas as obras de utilidade pública, como as de caráter social e religioso, que atrás eu referi, granjearam-lhe namorado naturalmente um enorme prestígio e respeito, que era reforçado pelo estilo de vida que a família levava, bem acima do padrão, do meio e da época. Era assim natural estreitar-se laços com famílias e pessoas socialmente preponderantes, em que se incluía João Caetano de Sousa e Lacerda, o pai do maestro Francisco Lacerda. Ambos, quando viam voltados um para o outro, um na parte da rua de baixo, até tinha o seu miradorzinho feito por ele, para se sentar a descansar e ver a Bahia, e o outro, senhor e dono da fragueira, abaixo do portal. Como esta carta conta em carta para o filho Francisco Lacerda, que em 14 de setembro de 1900, que tendo dificuldade em encontrar dourado para satisfazer o desejo da sua esposa Isaura, o barco de Gaspar Silva deu com eles, tomando 20 e tantos. Chamei o barco à fala para que me vendesse um. Responderam que não podiam vender porque o barco não tinha licença. Parece contar no assunto ao Sr. Gaspar Silva. E ele, sem demora, me presenteou com um magnífico dourado que não pesava menos de 12 quilos. Mandei-lhe um cartão de agradecimento e procurei depois um presente de uvas brancas e ameixas brancas que tinham vindo de Orgelina. Posteriormente, em março de 1903, fez outro gesto amistoso, assim relacionado. Desejas saber qual é o meu meio de transporte da fragueira para a Calheta? Nós sabemos que eu costumava vir de Leja e a criada vinha arrumar. Mas ele aqui fala que da Calheta e vice-versa, que o Gaspar Silva pôs um animal cavalar para transporte do mesmo da sua casa para a vila onde ele é funcionário. A posição social e as convicções religiosas foram determinantes em momentos particulares, agitados da vida da nação. Assim, conta-se que por altura da implantação da República, quando noutras freguesias surgiram conflitos de natureza religiosa, a tranquilidade não foi alterada na Ribeira Seca devido ao respeito que havia pela figura de Gaspar Silva. E ainda, no Bosque Oriente, na Casa Gaspar se tinham hospedado personalidades ilustres. Guardávamos a recordação pessoal da estadia do Bispo da Diocese, Dom Guilherme Augusto Inácio da Cunha, 1928-1957, por altura da sua visita pastoral a São Jorge. A prova documental daquilo que se dizia surge numa circular número 140 de 13 de agosto de 1913 do Jornal da República, que se publicava nesta vila da Calheta e onde conta esta seguinte nota. Esta nota, que vai ser o fecho da minha palestra, ou da nossa conversa, neste nosso retalho, é muito valiosa e é digna de todos se lembrarem dela. Não é por qualquer motivo que um príncipe visita uma casa ou por qualquer motivo que há um caso diferente e único. Este é único. E passa-se no Principado de Mónaco, que veio visitar os Açores. O Mónaco tinha muito interesse na hidrografia, na mudança do tempo. Há hoje os postos meteorológicos. O posto meteorológico da Horta tem o nome de Príncipe de Mónaco, para vermos a importância da pessoa. A bordo do seu luxuoso iate Hirondelle, chegou a esta vila na quinta-feira última Sua Alteza o Príncipe de Mónaco, acompanhado de ilustre homem de ciência,
Coronel Francisco Augusto Afonso Chaves. Prezado amigo, Sr. Augusto Ferreira da Cunha, conferenciar sobre o desembarque e condições de transporte, Sua Alteza e comitiva para a casa denominada do Mato. Era a casa da Dona Maria Lili, onde tinha o seu apetrecho da lavoura, era a casa agrícola, chamada a Casa do Mato, fica nas Lourinhas. Ainda hoje a casa deve estar de paredes e deve estar ainda talvez no ar, espero eu que sim, e a propriedade existe, deixa em nome de outras pessoas. Vivenda pertencente ao benquisto proprietário, nosso amigo Gaspar Silva, por onde o príncipe foi residir durante 2 dias, que se demorou entre nós e que se entregou ao suporte da caça. No bote Neptuno, movida a gasolina, uma magnífica embarcação pertencente ao Sr. João Augusto Terra, embandeirada em arte, tomou logo a Filarmónica Estímulo, onde foi a bordo, onde executou a peça do seu excelente e variado repertório, merecendo a sua execução, por mais rasgados elogios de Sua Alteza, que ofereceu a Estímulo o hino do Mónaco. O desembarque efetuou-se às 15 horas, aguardando a Estímulo naqueles locais. A chegada de Sua Alteza, que visitou os Passos do Conselho, dirige-se em seguida para a Casa do Campo, e o iate saiu ontem para a América do Norte. Estamos em 1913. E agora vamos ver a parte, isto aqui é a parte gloriosa. A parte dolorosa, já na vida do Sr. Gaspar Silva, é muito triste. Nos últimos anos da vida, reservaram um enorme combate. Primeiro, ele tinha casado na ilha do Havaí com a sua esposa, segunda esposa, e, portanto, tinha o seu casamento registrado em Portugal. Quando chegaram cá, houve uma grande dificuldade, quer para o registro do casamento, quer depois para o registro dos próprios filhos. E só isso se resolve com a promulgação das leis da família em 23 de dezembro de 1910, no contexto da implantação da República. Aquela modalidade de casamento passou a ter essa atenção legal, o que fez renascer a esperança da legitimação. Às 9 horas do dia 16 de agosto de 1912, Gaspar Silva e Isabel Silveira dos Eixos viram a sua vida legitimada e a sua união tornou-se assim. Os filhos tomam filhos legítimos. Após sua morte, que o procurou aos 80 anos, na sequência da diabetes, que vinha minando desde há muito, a qual se tem conhecimento pormenorizado pelas cartas de João Catano de Sousa e Lacerda, com efeito em missiva de 13 de novembro de 1903, para o filho José, que era médico e estava em Paris, pedir a compra de um medicamento que logo foi servido e mandado e aconselhado pelo Senhor da Bem de Saúde. Pela mesma correspondência, se fica a saber que foram remetidas várias doses, cujo pagamento Gaspar Silva efetuava através da Casa Mariano Irmãos. Estes irmãos Marianos eram da Calheta. Eram 2 irmãos que formaram uma firma no continente da pesca do bacalhau e granjearam grande cultura também. Julgo que até a própria que fizeram o próprio caminho chamado a outra ladeira, já não é ladeira velha, outra ladeira, vinha ter pela Calheta fora. Eram os irmãos Marianos. E julgo até que um deles casou com a filha do António Pereira da Cunha, que é outro solar, hoje pertencente à Câmara, era a casa do José Maria Azevedo Cabral. Com a morte do Sr. Gaspar Silva, trouxe a sustentação a todas as pessoas com ele conviveram e à sociedade, até da própria sociedade americana das Ilhas do Havaí. E assim termino este retalho, que é apenas um retalho que não macula nada da família, sobre a geia e de nós, o nosso agradecimento pelo que foi feito, o nosso agradecimento pela lembrança e a recordação das mesmas famílias e agradecer a esta região e estes ilhéus que de pouco, ao saltar de uma pedra para um barco, anos depois conseguem trazer um benefício que nos delimita do isolamento
muitas vezes nos queixamos. A todos, para terminar, um bom Natal e um feliz ano novo a todas as famílias, àqueles que se dedicam e gostam de ouvir as nossas palavras, muitas vezes talvez já repetidas, mas nunca deverão ser esquecidas. Muito obrigado pela atenção. Esta é a Rádio Ilhéu. São Jorge sempre perto.